Vitória só virou rainha porque todos os homens falharam. A monarquia britânica quase acabou porque os príncipes eram um bando de irresponsáveis que não conseguiam produzir um único herdeiro dentro de um casamento que a lei reconhece. E o parlamento precisou sentar com aquela ninhada de velhos gordos endividados e dar um ultimato, que era basicamente: larga amante, acha uma alemã protestante e faz um bebê agora, ou a gente corta a tua mesada. E quando você entende como Vitória chegou ao trono, você nunca mais consegue engolir com cara séria aquela conversa de sangue azul, destino e providência divina, porque o que colocou aquela menina de 18 anos no comando do maior império do mundo não foi nenhuma dessas pataquadas. Foi pânico e incompetência reprodutiva de uma família inteira. E foi um acordo tão sujo e constrangedor que os biógrafos oficiais passaram 2 séculos enterrando embaixo de retratos pomposos, para ninguém perguntar demais. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e tá aqui o vídeo mais pedido por vocês. A gente vai abrir o arquivo mais constrangedor da Casa de Hanover, porque a Rainha Vitória não chegou ao trono por destino, por sangue ou por grandeza dinástica. Ela chegou porque, na verdade, o povo morreu e falhou. Ou era um inútil completo, e isso muda tudo. Lá dentro do castelo de Windsor, o homem que deveria ser o pilar do mundo, o rei George III, estava perdendo a batalha mais importante da sua vida, a batalha contra a própria mente. O George III não era apenas aquele rei que perdeu a América, ele foi o homem que tentou, coitado, com todas as forças, limpar a sujeira moral da dinastia de Hanover. Eu fiz um vídeo sobre ele. Ele queria ser o fazendeiro Jorge, o rei da família tradicional, o monarca que nunca teve amantes e que criou os filhos sob uma disciplina de ferro. Só que o sistema tem um jeito muito cruel de retribuir o excesso de controle com excesso de caos. O George III sofria de crises que a medicina da época chamava de loucura, mas que os registros históricos descrevem como tortura biológica. Ele falava por horas sem parar, via pessoas que já tinham morrido e dava ordens a árvores no parque como se fossem diplomatas. Ai ai, e o que fizeram com ele? O trancaram. O George III foi submetido a tratamentos como camisa de força, isolamento total, vesicatórios, que são aquelas substâncias químicas aplicadas na pele para criar bolhas e, em teoria, puxar o mal para fora. E os médicos que o tratavam como um animal perigoso. Enquanto o rei era torturado pela medicina e pela própria mente, então um vácuo de poder se abria na Inglaterra. E é aqui que a coisa fica verdadeiramente complicada e podre. O George III teve 15 filhos, 9 homens e 6 mulheres. Mas ter sido rígido com eles criou uma família profundamente disfuncional. Porque quando você cria um filho com rédea curta demais, o que você produz não é a obediência, é explosão programada. E aí, para piorar, o rei precisou ser afastado definitivamente da coroa e quem assumiu foi o filho mais velho, George IV, que era... não tem outra palavra para eu dizer, péssimo, ridículo. A regência começou oficialmente em 1811 e Londres se transformou num palco de excessos, enquanto o velho George III babava e conversava com seus fantasmas em Windsor. O seu herdeiro gastava fortunas que o país não tinha, em festas, reformas de palácios cafonas e amantes que colecionavam joias da coroa como se fossem bijuterias. O sistema estava descabeçado, o rei estava vivo, mas ausente. O regente estava presente, mas era moralmente falido. E o detalhe que ninguém conta, o George III, em seu pânico moralista, lá atrás, em 1772, aprovou a Royal Marriage Act, o ato dos casamentos, que dizia que nenhum descendente do rei, o avô dele, George II, podia se casar sem permissão dele, do rei. O resultado, quase todos os filhos, homens, viviam em pecado. Eles tinham amantes de longa data, se casavam em cerimônias secretas e ilegais e produziam filhos fora do casamento, que o povo via nas ruas, mas que a lei não permitia reconhecer como herdeiros. A Inglaterra olhava para aquela fileira de príncipes gordos, endividados, inúteis e se perguntava: meu Deus do céu, quem vai governar quando o rei louco morrer? A esperança estava na terceira geração. Mas é aí que o destino resolve dar um tapa na cara da dinastia e transformar a sucessão num filme de terror. A monarquia britânica estava pendurada por um fio chamado Princesa Charlotte, que era a única filha herdeira legítima do George IV. Mas calma que eu chego lá.
Se o George III era a imagem da austeridade, da rigidez e da loucura contida, o herdeiro dele, o futuro George IV, carinhosamente apelidado de Prime pelos amigos e de monstro de banha pelos inimigos, era um monumento vivo à irresponsabilidade. Imagina um homem que não queria ser rei, queria ser celebridade. O George IV não estava interessado em nada que não fosse ele mesmo e ter aquela síndrome do quero ser Henrique VIII, quero aparecer. Ele gastava fortunas em roupas e móveis e chegou a ter uma dívida que na época passava de 630 mil libras, o equivalente a algo em torno de 100 milhões de dólares hoje, e que, isso, detalhe, era só o que estava no papel. O grande drama da vida do George IV não foi uma guerra, foi o amor proibido que quase explodiu o parlamento. Ele se apaixonou e se casou secretamente com uma viúva católica chamada Maria Fitzbert. E como você sabe, esse casamento era inválido e se fosse reconhecido, tiraria o George da linha de sucessão. E o parlamento sabia de tudo e usava essa ilegalidade para tentar manter o príncipe sob rédeas curtas. Só que a situação chegou ao limite, quando o parlamento lhe deu um ultimato. Ou o príncipe se casava de verdade com uma princesa protestante para produzir um herdeiro legítimo, ou o parlamento não ia pagar as dívidas dele. Aí, pressionado pelo bolso e não pelo coração, ele se casou com a prima, Caroline de Brunswick. E dizem que quando George viu a Caroline pela primeira vez, ele virou para o embaixador e disse: Harris, eu não estou bem, por favor, me traga um copo de conhaque. Ele a achou feia, mal educada e, segundo as fofocas da corte, ela não tinha o hábito de trocar as roupas íntimas com a frequência necessária. Era a porquinha. A Caroline, por sua vez, achou o noivo gordo e muito diferente do retrato retocado que tinham mandado para ela na Alemanha, claro. O casamento em 1795 foi um funeral de luxo. Ele passou a cerimônia inteira bêbado, chorando e quase caindo no altar e ainda olhou para a amante. Aí na noite de núpcias o cenário foi pior. Ele desmaiou de estar tão bêbado debaixo da grade da lareira e ficou lá até o amanhecer. No entanto, por um milagre biológico ou uma questão de dever mecânico, o casamento foi consumado depois de poucas noites. E aí eles se separaram. Exatamente 9 meses depois, em janeiro de 1796, nascia a princesa Charlotte. Foi o único serviço que o George prestou à dinastia. Assim que o bebê nasceu, então, cada um foi para o seu lado. O George voltou para os braços das amantes e do conhaque. E a Caroline foi banida para uma residência separada. Inclusive, o George tentou levá-la a um tribunal querendo se separar definitivamente, acusando ela de ter traído ele. Ai, meu Deus. Posso contar isso em outro vídeo, porque foi um escândalo horrível. Seria cômico se não fosse trágico. A Charlotte, a menina que nasceu desse ódio, cresceu como um peão num tabuleiro de xadrez, sendo usada pelo pai para punir a mãe e pela mãe para irritar o pai. Mas a Charlotte não era apenas um peão. Ela era a única esperança de uma nação que odiava os próprios príncipes. Ela era o oposto absoluto do pai. Enquanto George IV era odiado, visto como um pavão, egoísta e corrupto, a Charlotte era carismática. A Inglaterra amava ela. E ela ainda conseguiu um casamento raro na realeza, que combinava ela gostar dele e também a conveniência política. O nome do moço era Leopoldo de Saxe-Coburgo. O povo olhava para aquele casal e viu um futuro, onde a monarquia não seria mais uma piada de mau gosto financiada por impostos, mas uma instituição com alma. A Charlotte era a promessa de que a tempestade do George III e seus filhos passaria. Mas a biologia não respeita as esperanças de um império. Em novembro de 1817, a Charlotte entra em trabalho de parto. 50 horas de agonia. Primeiro, bebê nasce morto. Horas depois, com uma hemorragia que ninguém conseguiu conter, a Charlotte morre, com 21 anos. Aí, quando a notícia se espalhou, o impacto foi maior do que a derrota de Napoleão em Waterloo. A linhagem direta dos Hanover tinha acabado de bater no muro de pedra. Pensa comigo na lógica fria. O George III tinha 13 filhos que sobreviveram à infância. Mas por causa de décadas de casamentos ilegais, amantes católicas e a teimosia do rei de não deixar as filhas casarem para não ter que pagar dotes, não tinha outro neto legítimo, nenhum. O cenário era patético. O George IV, velho, separado e incapaz de ter mais filhos. William, duque de Clarence, o terceiro filho, vivia há 20 anos com uma atriz chamada Dorothy Jordan, com quem teve 10 filhos bastardos, então nenhum podia usar a coroa. O Eduardo, duque de Kent, quarto filho,
estava morando em Bruxelas com uma amante francesa há décadas, tentando fugir dos credores porque ele também devia. E também tinha o Frederico, duque de York, que era o segundo na fila, mas ele morreu em 1827, sem filhos legítimos e sem deixar nada, além de dívidas. E aí, quando a crise explodiu de verdade, ele já era história. Então pensa, se todos aqueles príncipes morressem velhos, sem deixar um bebê legalizado pelo parlamento, a coroa britânica podia acabar nas mãos de algum primo distante da Alemanha, que nem falava inglês, como aconteceu na época do George I, ou pior, o país podia mergulhar numa guerra civil de sucessão, em plena Revolução Industrial. Então o parlamento deixou claro, a dinastia Hanover estava com os dias contados se não houvesse uma produção industriais de bebês legítimos, e rápido. Então, os filhos receberam uma ordem clara: abandonem suas amantes, encontrem princesas alemãs jovens e férteis e façam um herdeiro antes que o último a sair apague a luz de Windsor. E foi feito por meio de um acordo sujo. O governo pagaria as dívidas deles e aumentaria a mesada anual. Foi a maior liquidação de dignidade da história da Europa. Aí a corrida foi literalmente um reality show de casamentos forçados. Os príncipes, então, saíram em comitivas desesperadas para pequenas cortes alemãs, onde tinham nobres protestantes sobrando, todas educadas para serem submissas e parirem reis. É assim que o Brasil gosta. Na verdade, é assim que os homens gostam. Eduardo, pai da nossa Vitória, estava na situação mais dramática. Ele estava com a madame de São Laurent há 28 anos. Não era só uma amante, era a vida. Então ele teve que dar um adeus frio à mulher que amava e fez o que tinha que fazer. A escolhida para se casar com ele foi a Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld, irmã do Leopoldo, viúvo da Charlotte, que tinha acabado de morrer. A Vitória já era viúva e tinha 2 filhos, então provou que era fértil. O Eduardo não queria romance, ele queria uma garantia de entrega e ia conseguir. O casamento aconteceu em 1818 numa cerimônia dupla com o irmão William. 2 príncipes velhos, suados, com contas a pagar, casando com 2 alemãs que mal falavam inglês. Tudo para garantir que o trono não ficasse vazio. Aí, o ano seguinte, de 1819, você pode ver aqui, virou uma grande maternidade real. William e a sua esposa, Adelaide, tentaram. Mas a tragédia parecia perseguir o ramo deles. Os bebês morriam ou nasciam mortos ou duravam muito pouco. O Eduardo e a Vitória, porém, tiveram mais sorte. Ele estava tão obcecado em garantir que o filho fosse o herdeiro que, quando a Vitória mãe engravidou, ele arrastou através da Europa numa carruagem desconfortável para o bebê nascer em solo inglês. Ele não podia arriscar que uma criança nascida na Alemanha fosse questionada pelo parlamento. O Eduardo queria um rei. Ele queria ser pai de um rei para finalmente ser respeitado pelos irmãos que o desprezavam, porque ele era o 4º filho. Mas o sistema adora uma ironia dramática. O que nasceu não foi o salvador que o Eduardo esperava, foi a menina, que ninguém sabia o que fazer com ela. Eu acho que ele ficou tão em êxtase de ter feito o que tinha que fazer, que ele simplesmente caiu morto logo depois do nascimento da Vicky. Mas então o que se seguiu foi uma limpeza de estoque mais rápida da história das monarquias. No intervalo de poucos anos, os homens que estavam à frente da pequena Vitória na sucessão começaram a cair como moscas. O George III morreu em 1820, finalmente descansando da própria loucura. O George IV, regente festeiro, reinou por 10 anos de excessos e morreu em 1830, inchado de gota e conhaque, sem deixar nenhum herdeiro. Sobrou o terceiro, William IV, o rei marinheiro, o homem que era o poço de grosseria e falta de modos e que via a pequena Vitória, a mãe alemã, como uma ameaça viva ao próprio trono. William odiava a mãe da Vitória com uma paixão visceral, que chegou a dizer publicamente, num banquete de aniversário, que esperava viver apenas o suficiente para Vitória fazer 18 anos, só para que a mãe dela nunca fosse regente. Essa família é muito unida. E o pior é que ele conseguiu, e se arrastou até junho de 1837. Quando ele deu o último suspiro, o destino deu checkmate. Todos os outros tios da Vitória estavam mortos ou eram politicamente impossíveis. Sobrou somente ela, a filha do 4º filho. Aos 18 anos, ela foi acordada no meio da noite para ser informada que era a rainha do Reino Unido. Ninguém tinha preparado ela de verdade, porque ninguém acreditava que ela sobreviveria ao sistema.
Na verdade, ela foi bem criada, mas assim, bem criada no sentido deles, porque ela sofreu bastante, eu posso falar em outro vídeo. Enfim, mas a Vitória não era apenas uma menina, ela era o resultado dessa seleção natural brutal provocada pela incompetência masculina. Agora, outra coisa curiosa, ela só herdou o Reino Unido, não herdou o Reino de Hanover, porque a lei sálica de Hanover proibia mulheres no trono, então o reino alemão foi pro quarto tio. Ela ficou com o império que estava quebrado. Mas você sabe que ela conseguiu dar nome até a sua era vitoriana, provando que às vezes a melhor forma de governar é simplesmente você ser a última a sobrar quando todos os homens importantes se destroem pelo caminho. E se você quer saber mais sobre a era vitoriana, a era georgiana, eu vou colocar no meu curso de worksheets. Se você ver aqui, por exemplo, esse é um slide que eu coloquei da história do Brasil. Eu tô acabando a história do Brasil, vai ter o final do primeiro reinado, vai ter regência e vai ter segundo reinado. Depois eu vou começar a compactar todas as nossas aulas aqui nesse formato de worksheet, por exemplo, da história do James inteiro. Então, se você quiser rever tudo que eu falei, você vai ter 10 folhinhas, né, com esses gráficos aqui, para você ter em casa. Você pode imprimir e virar uma apostila. Enfim, o link tá lá na bio do meu Instagram, tá nos últimos dias de promoção, porque quando eu entrar em História do Mundo, ele vai duplicar o preço. E enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, também se torne membro pra gente continuar trabalhando e trazendo esse conteúdo de qualidade para você. Eu te espero amanhã pro próximo vídeo, às 8 horas da noite, aqui no Stefflix. Um beijo grande!